Olá, tudo bem com você? Bom, a gente vai continuar falando sobre os ácidos nucleicos, beleza? Na primeira parte da aula a gente falou um pouco sobre os ácidos nucleicos focando os nucleotídeos, né, que são as unidades formadoras desses ácidos. E agora a gente vai falar da estrutura das moléculas como um todo, né, focando em especial no nome das ligações que vão acontecer entre os nucleotídeos, né, e si, tá bom? Então vem comigo, que é o seguinte. Relembrando um fato, né? Quando a gente fala em nucleotídeo, você lembra que temos ali, então, o fosfato, a pentose e a base nitrogenada, certo? E esses elementos aqui, formando uma única unidade, né, vão se unir, tá? Então, é isso aqui que a gente vai ter que focar, ó. É o nome dessa ligação, tá? Aqui, né? Então, essas ligações são importantes. Assim como o nome dessas ligações aqui, beleza? Bom, aqui é do DNA, ácido desoxirribonucleico. Aqui é do RNA, ácido ribonucleico. A gente vai perceber que no RNA a gente tem essa ligação, né? Que é parecida com essa aqui, ó, tá? Que une os nucleotídeos na fita, tá? Mas ela não vai apresentar essas ligações aqui. Tá? Então, fique focado nesse fato. Tá? A gente sabe que o DNA tem duas fitas e o RNA tem uma fita só. Muito bem. Bom, aqui está o nucleotídeo, só para a gente dar aquela recapituladinha básica, né? O fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Muito bem. Tá? Aqui nós temos, então, o DNA, que é uma dupla fita. Aqui o RNA é uma fita simples, tá? Aqui são as bases nitrogenadas, ó, citosina, guanina, adenina e timina, tá? Aqui nós temos citosina, guanina, adenina e, uracila. Poxa, professor, esse detalhe eu não tinha visto direito, ó. Então eu vou te contar. Aqui no DNA existe timina. Aqui no RNA existe a uracila, tá? Então, esse é um outro diferencial que a gente precisa lembrar dessas moléculas, tá? O DNA é dupla fita e com, nesse caso, timina. RNA é fita simples e, nesse caso, com a uracila, tá? É legal essa parte, beleza? Bom, continuando, vamos entrar na parte mais específica aqui agora, né? Do processo de polimerização, tá? Já está aqui no nosso slide o nome da ligação que eu preciso focar com você, tá? Então, veja. Aqui nós temos o fosfato, olha só, o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Esquematicamente falando, né? Aqui tem outro fosfato, ó, outra pentose e base nitrogenada, né? Ó, enfim, tá? Então, esses elementos estão formando aqui, ó, nucleotídeo e tudo mais, beleza? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui para deixar a gente livre, ó. Atenção! Se nós pegarmos aqui entre fosfato, olha só, entre fosfato e pentose, nós vamos encontrar a ligação. Entre fosfato, e pentose, nós vamos ter outra ligação, né? Essas são as mesmas, né? E é o nome dessa ligação. Vamos lá, focando aqui. Essa é a chamada ligação fosfodiéster, tá? Então, por favor, é isso aqui que eu preciso que você grave imediatamente, tá? Aí na sua memória, tá bem? Nome da ligação que vai promover a união dos nucleotídeos na fita, chama-se fosfodiéster, tá? E é aí que começa o processo de polimerização, é aí que os nucleotídeos então vão se encaixando, né? Vão se unindo ali para formar uma fita. Detalhe, isso aqui pode ser tanto do DNA quanto do RNA, tá? Então isso aqui, esse processo de polimerização que eu estou falando, pode ser tanto da molécula de DNA quanto da molécula de RNA, tá legal? Então, não tem problema, porque aqui vai ser a mesma coisa. Legal.
A ligação fosfodiéster, então, sempre vai acontecer entre o fosfato e a pentose. Tá? De nucleotídeos, fosfato, pentose, base. Fosfato, pentose, base. Aqui está a ligação fosfodiéster. Beleza? Muito bem. Bom, agora eu quero focar com você uma outra ligação. Ela está aqui, ó. Essas são as ligações ou pontes de hidrogênio, tá? Então, fique atento aqui nesse ponto do slide, onde eu vou comentar com você, tá? A ligação ou ponte de hidrogênio é aquela, ou são aquelas que vão unir os nucleotídeos entre as fitas. Portanto, isso só vai acontecer na molécula de DNA, tá? Então, eu vou ter uma fita aqui, a outra fita aqui, e essas fitas vão se unir, tá? E essa união vai acontecer entre as bases nitrogenadas. Legal. Essas bases nitrogenadas, aqui a adenina, aqui a timina. Então, a gente sempre vai unir A com T. Grava isso, tá? A com T. Sempre ligação entre a adenina e a timina. Isso faz com que haverá a formação de duas ligações. Uma, duas, tá? A com T, duas ligações. Olhando aqui embaixo agora, ó, guanina, citosina, G e C. Bom, entre G e C, nós teremos uma, duas, três pontes ou ligações de hidrogênio, tá? Uma, duas, né, ó, uma aqui, duas aqui, três aqui, tá? Então, aqui nós teremos três ligações de hidrogênio formadas. Legal? Bom, ao falarmos sobre as ligações de hidrogênio, a gente então falou de uma outra parte estrutural. A gente fala como que as fitas se ligam entre si, tá? Então, a gente tem que lembrar de duas ligações, a fosfodiéster e as ligações de hidrogênio. Muito bem. Eu vou fazer aqui um teste com você, tá? Bom, aqui, deixa eu pegar o meu cursor aqui para eu apontar. Esta ligação tem nome. Eu preciso que você me fale. Esta é a ligação, muito bem, fosfodiéster, tá? Então, essa é a ligação fosfodiéster. Beleza? Aqui nós também temos outra ligação, fosfodiéster, fosfato com a pentose. Não, fosfato, pentose, tá? Ligação, aqui tem um nucleotídeo, aqui outro nucleotídeo. Esse aqui, então, é a ligação fosfodiéster. E aqui? Eu preciso que você me diga o nome dessas ligações aqui. Opa, escorregou aqui. Nome dessas ligações, por favor. Perfect. Essas são as ligações de hidrogênio. Beleza. Então, você sabe que as ligações de hidrogênio vão unir as fitas. A ligação fosfodiéster une os nucleotídeos na fita. Entre C e G, ou seja, citosina e guanina, são três ligações. Entre timina e adenina, são duas ligações. Fato importante, né, que eu apresentei para vocês. Isso é a estrutura da molécula, tá? Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Beleza. Professor, tem mais alguma coisa? Sim, tem, tá? Eu vou explicar agora para vocês, um fato seguinte, ó. Aqui eu estou apresentando um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Fosfato, pentose e base. Legal? Vou apontar aqui, tá? Ó. O fosfato, a pentose e a base formam um nucleotídeo. Nome dessa ligação aqui, por favor, é essa ligaçãozinha aqui, fosfodiéster. Legal, unindo os nucleotídeos na fita. Aqui temos uma fita, aqui tem outra fita. Logo, isso é um DNA, tá? E entre as bases, a guanina e citosina, você sabe que tem aqui, são três ligações de hidrogênio. Uma, duas, três. Entre A e T, uma, duas ligações de hidrogênio. Então, vão unir as duas fitas. Só que aí, eu preciso que você se concentre nesse númerozinho aqui, ó. Aqui. 5 linha. Essa é como que a gente chama, tá? Isso aqui é o que a gente chama de 5 linha. Olhando aqui embaixo, a gente vai perceber que é 3 linha. 3 pontinhos em cima, isso aqui se lê como 3 linha, tá? Aqui, professor, também tem um 3. Isso. Ó. Olha para o outro lado.
Estou riscando ele, 3 linhas. Olha aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui é o 5 linhas. Beleza. O que quer dizer isso? Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Isso quer dizer que as fitas do DNA, a dupla fita, ela tem um sentido inverso. Enquanto um desce, o outro sobe. Isso a gente descreve como fitas antiparalelas, tá? Então, as ligações, que nós já sabemos, vão permitir com que as fitas vão se unir. Só que elas se unem de maneira invertida. A gente fala que isso é um sentido antiparalelo, tá? Bom, e o que leva a esse sentido antiparalelo? Professor, por que 3 linhas, 5 linhas? Bom, aqui eu vou colocar uma numeração para você. Olha só. Aqui eu tenho uma pentose. Pentose porque tem 5 carbonos. Esse é o carbono número 1. Esse é o carbono número 2. Esse é o carbono número 3. Esse é o carbono número 4. E esse aqui é o carbono número 5. Professor, cadê carbono aí? Bom, subentenda que em cada curvinha dessa daqui, ó, eu vou fazer aqui embaixo agora, tá? Ó, aqui eu tenho um carbono, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono e tem mais um carbono aqui, tá? Se você lembrar da molécula que nós vimos lá na outra aula, você vai lembrar que são 5 carbonos, eles têm essas posições, tá? E a gente faz essa numeração, ó, carbono 1, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Sendo que esse carbono 5 é o que vai dar nome a esse ponto, chamado de 5 linha. Se nós olharmos aqui embaixo, olha aqui embaixo agora, por favor, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. É esse carbono aqui, ó, que está falando que é o carbono 3 linha, tá? Então, é isso que nos dá um sentido para a fita. Se nós olharmos do outro lado, olha só, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Professor, mas espera aí, aqui é sempre no sentido horário, tá? Então, carbono 1 subindo 2, aqui é o carbono número 3. E é esse carbono aqui que vai permitir com que outro nucleotídeo se ligue, tá? Então, eu posso colocar outro fosfato aqui, ó, tá? E esse outro fosfato que eu estou colocando aqui, estou pintando ele agora, tá? Ó. Então, esse fosfato aqui, ele vai se ligar a esse carbono aqui na posição 3, por isso que ele se chama 3 linha. Conversando da mesma forma, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, sendo que esse fosfato, então, vai unir uma outra pentose aqui, né? Se a gente colocar uma outra pentosezinha aqui, tá? Vamos colocar outro nucleotídeo nessa posição. Então, ele vai se ligar onde? No carbono 5, por isso chamamos de carbono 5 linha, tá? Bom, olhando para mim aqui agora, vem comigo. A ideia central é que não precisa saber exatamente por que 5 linha, 3 linha, apesar de que eu expliquei para você esse fato, tá? E a gente vai usar um pouco isso lá na próxima aula. O que eu tenho que fazer você entender é que as moléculas de DNA apresentam duas fitas e elas são antiparalelas, tá? Isso é o que a gente vai ter que entender nesse momento, tá? E sendo antiparalelas, elas vão formar uma fita, duas fitas, elas vão formar uma hélice, tá? É por isso, então, que a gente fala que essa molécula ela é uma dupla fita em alfa-hélice antiparalela, ou duas fitas antiparalelas em alfa-hélice. É assim que a gente descreve o DNA. Se você olhar para essa figurinha que está aqui, ó, olhem para essa figura, gente, ó, essa daqui. Aqui você vai entender que é uma fita, duas fitas antiparalelas, uma vai subir, outra vai descer. Então, se eu colocar aqui 5 linhas, aqui embaixo eu coloco 3 linhas, tá? Aqui, então, eu vou colocar 5 linhas, que é opa, desculpe, deixa eu apagar, apaguei, ó, apaguei. Então, aqui vai ser 5 linhas, aqui, 5 linhas. Então, aqui vai ser antiparalela, vai ser 3 linhas, aqui vai ser, então, 5 linhas,
tá? Antiparalelas, dupla hélice. Então, essas ligações, elas sempre vão acontecer assim, ó, aos pares, né? Entre timina e adenina, citosina e guanina. Repare que entre T e A tem duas ligações, tá? De hidrogênio. Só que um outro fato importante que eu quero que você perceba, eu vou riscar aqui para você, ó. Timina é uma base pirimídica, um anel. Adenina é uma base púrica, 2 anéis, tá? E o que isso quer dizer? Que a base púrica e a base pirimídica elas vão se ligar, tá? Então, nós sempre teremos uma base pirimídica, um anel, com uma base púrica, 2 anéis. É isso que eu preciso que você enxergue aqui também, tá? E o pareamento de base ele sempre vai ser específico. A com T, G com C, ou vice-versa, tá? Isso nos dá uma relação, tá? Então, eu preciso que você olhe para esse detalhe aqui, ó. Eu vou riscar para você ver. Chargaff é o nome de um cientista que conseguiu fazer essa pré-determinação. Ele conseguiu perceber que se ele somar, né, ó, a quantidade de adenina com a quantidade de timina, elas vão estar na mesma porcentagem. Por quê? Porque A se liga com T. Uma ligação, duas ligações. Detalhe, detalhe, isso é timina, portanto é DNA, sempre DNA, tá? E a guanina vai se ligar com a citosina. Uma ligação, duas ligações, três ligações de hidrogênio, tá? Então, isso significa que se eu tenho uma quantidade de adenina, eu vou ter a mesma quantidade de timina. E a ideia é a mesma para guanina e citosina, tá? E aí vem essa relação de Chargaff aqui que eu preciso que você entenda, ó. Então, se de repente nós temos uma molécula de DNA, tá? Veja essa molécula aqui, ó. Aqui está a molécula de DNA. E nessa molécula tem 20% de adenina. Você consegue determinar quantos por cento tem das outras bases? Sim, vai conseguir. Por quê? Bom, se eu tenho 20 de adenina, eu vou automaticamente ter 20% de timina. Isso é automático, tá? Então, se eu tenho 20 com 20, vai dar 40%. Para eu fazer a molécula inteira se formar, eu tenho que ter mais 60% de bases, né? E essas 60% então serão divididas em 30% para a guanina, 30% para a citosina. Como a gente sabe que guanina e citosina eles são iguais, né? A gente pode dividir e vai dar igual a 1, tá? Então, isso é o que a gente chama de relação de Chargaff. Beleza? Essa relação de Chargaff ela vai ser muito importante para um futuro que a gente vai conversar, tá? Dentro da chamada síntese de proteína. Mas isso é próxima aula, né? Nós vamos conversar um pouco mais para frente, tá bem? Então, a ideia é essa. Bom, DNA, RNA. A gente sabe agora tudo sobre essas moléculas, tá? Bom, e então a gente pode fazer uma certa divisão, né? Uma certa comparação, não divisão, comparação. Veja lá. O que o DNA tem? Dupla fita, RNA fita simples. Base nitrogenada. Aqui deixa eu riscar. A DNA tem timina, o RNA tem uracila. Então, isso já diferencia. O DNA tem desoxirribose, RNA tem ribose. Onde que a gente encontra DNA? Bom, a gente encontra DNA no núcleo, na mitocôndria e no cloroplasma. Onde que a gente encontra o RNA? Principalmente no citoplasma da célula, tá? Mas aí vem aquela ideia. Onde encontramos DNA e RNA? Bom, aqui está a molécula de DNA. DNA, dupla fita em alfa-hélice, está toda enrolada em algumas proteínas conhecidas como histonas. Isso faz com que o DNA fique compactado. E esse DNA compactado nós o chamamos de cromossomo, tá? Então, aqui no núcleo da célula, nós vamos encontrar o cromossomo e no cromossomo a gente encontra o DNA, tá? Esse DNA, então, nesse momento está na forma de cromatina, que é o DNA descompactado.
Depois o DNA fica compactado, ele vira cromossomo e ele é encontrado principalmente aqui. Mas não somente, cuidado, tá? Essa organela que está aqui, ó, que eu estou circulando ela, é uma mitocôndria. Existe DNA mitocondrial, tá? Então, dentro da mitocôndria existe DNA. Isso que eu estou circulando agora é um cloroplasto. Dentro do cloroplasto, a gente também encontra DNA, tá? Então, tem DNAzinho aqui dentro também. Legal? Então, os ácidos nucleicos. Cuidado, hein? Porque por eles serem chamados de ácidos nucleicos, fica a ideia que são encontrados apenas no núcleo da célula. Não é verdade. A gente pode encontrar tanto do núcleo, quanto em cloroplastos, quanto em mitocôndrias, tá? E se for uma bactéria, a gente vai encontrar fora do núcleo, né? Lá no citoplasma dessa bactéria. Última informação. DNA forma RNA. Vou repetir. O DNA forma o RNA. Portanto, onde tem DNA, é bem provável que vai ter RNA. Pode ser que fique naquele local ou ele saia. Mas isso é conversa para nossas próximas aulas, tá? Porque a gente vai falar depois as propriedades dos ácidos nucleicos, como que eles trabalham, beleza? Por hora eu fico aqui. Valeu pela atenção. Um abraço. Se cuida, hein? Tchau, tchau.